Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiane Teresa no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe seu like. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Já o termo monarquia é um governo de mono, arquia, assim como cracia, governo. Então, em uma monarquia, o governo é exercido por apenas um monarca, que pode ser um rei ou um imperador. E em uma oligarquia, o poder é exercido por uma aristocracia. No caso de Atenas, aristocracia formada por chefes, guerreiros e ricos proprietários. Por quê? Oligarquia, oligo, significa poucos. Arquia, como sabemos, governo. Então, é um tipo de governo onde o poder é exercido por poucos, uma elite, um pequeno grupo, uma aristocracia. Aristocracia, como já falamos, aristos, melhores, cracia, governo. Então, governo onde os melhores exercem o poder, uma elite. E tirania vem do grego tiranos, um senhor, um amo, um chefe. E por ser um tipo de governo onde o poder é tomado à força, o tirano é um líder ilegítimo, que não tinha o direito de governar. Logo, ele se impõe pela força, pela violência, pelo uso de armas e governa de maneira pessoal, sem seguir as tradições, as leis, se constituindo num déspota. E em relação à sociedade ateniense? No topo estavam os eupátridas, os bem-nascidos, os nobres, que compunham a elite, a aristocracia, e se dedicavam ao debate político a fim de garantir seus privilégios. Havia também os comerciantes dedicados ao comércio marítimo, que também eram uma categoria social enriquecida e com privilégios. E formando uma camada menos favorecida estavam os camponeses da região montanhosa. E havia ainda os metecos, denominação para os estrangeiros, vindos de outros lugares e atraídos pela cultura e economia de Atenas. E na base da sociedade estavam os escravos, geralmente pessoas escravizadas como prisioneiros de guerra, ou seja, após serem derrotados, vencidos num confronto, por dívidas ou mesmo por hereditariedade, por serem filhos de escravos, os quais não tinham direitos políticos. Escravidão que garantia o funcionamento da economia. Aliás, economia, palavra que vem de oikos, em grego, casa ou família, que era uma unidade econômica e familiar grega do período homérico. A escravidão ela liberava os homens livres do trabalho e de outras atividades para terem tempo livre para a vida política, para os estudos e atividades físicas. E abrindo parênteses, escravidão da Grécia Antiga, que se diferencia da escravidão praticada no Brasil, nas Américas, por exemplo. A começar pelo fato que os escravos na Grécia Antiga não eram necessariamente negros. Foi especialmente na escravidão com o tráfico atlântico mercantilista que a condição de ser escravo de outra pessoa se associou à questão étnico-racial. Tanto que o termo escravo teria vindo de eslavo, e os eslavos seriam oriundos da Península Balcânica e não eram negros. E sem falar no grau de violência e perversidade que a escravidão nas Américas alcançou. Numa comparação bem grosseira, muitos escravos da antiguidade clássica se encaixariam mais na modalidade de um empregado doméstico, ou até mesmo um agregado da família com obrigações de serviços domésticos, mas com uma certa, entre aspas, liberdade, como a de casar, de constituir sua própria família. Isso quando comparamos com a escravidão nas Américas.
Mas é claro que não se pode esquecer da figura dos gladiadores de Roma, por exemplo. Muitos deles escravos. Eram guerreiros que se digladiavam pela liberdade, por vezes até a sua própria morte. Se digladiavam entre si ou com feras para o entretenimento dos romanos. Ou seja, a vida dos escravos na antiguidade clássica também não era mil maravilhas. As condições eram precárias, sem liberdade, eram muitas vezes obrigados a trabalhos forçados, tanto que houve diversas rebeliões e resistência. Lembrando que, assim como a escravidão nas Américas, aqui no Brasil, o escravo na Grécia Antiga também era uma propriedade do dono, o qual poderia vendê-lo, arrendá-lo, alugá-lo, doá-lo, e tinha poder de vida e morte sobre a vida do escravo. E a respeito da escravidão na Antiguidade Clássica, há alguns escritos do século IV a.C., atribuídos ao filósofo grego Aristóteles, sobre o qual falaremos com mais detalhes mais à frente, que analisam o trato para com o escravo. Aristóteles teria defendido que não deveria se permitir que o escravo fosse insolente, e nem deixá-lo totalmente sem controle. E aos que tivessem uma posição mais próxima dos livres, esses deveriam ser tratados com respeito. E os que fossem trabalhadores deveriam receber mais comida. Comida que seria um elemento da tríade que Aristóteles atribuía ao escravo. Seriam eles trabalho, punição e comida. Tríade esta que deveria ser ajustada pelo dono para um melhor desempenho de seu escravo. Segundo Aristóteles, se o escravo tivesse mais comida que trabalho e punição, ele se tornaria insolente, ou seja, atrevido. Ou se fosse dado ao escravo trabalho e punição sem comida, isso debilitaria o escravo, além de constituir um ato de violência. Então, para Aristóteles, a alternativa seria dar ao escravo trabalho para fazer e comida suficiente para tanto. O filósofo grego afirmava que para dirigir o escravo seria importante recompensá-lo e a comida cumpriria tal função, cumpriria tal papel de recompensa. E que seria essencial o escravo ter uma finalidade claramente definida, sendo justo e vantajoso oferecer como prêmio a liberdade ao escravo, além de deixar os escravos terem filhos, os quais, segundo Aristóteles, servissem como reféns, e que se seguisse o costume, já praticado nas cidades, de não comprar escravos da mesma origem étnica. Aliás, costume esse também praticado na escravidão aqui no Brasil. Fecha parênteses. Bem, não somente as rebeliões de escravos eram constantes, mas também as de camponeses, as rebeliões populares de uma maneira geral, especialmente no período aristocrático dos eupátridas, os quais decidiram então escolher um legislador para governar a polis, a cidade, sendo Drácon o primeiro dos tais, das leis draconianas. Abrindo parênteses, atualmente usamos a palavra draconiana para nos referirmos a uma lei extremamente cruel. Fecha parênteses. Pois foi Drácon, em 621 a.C., quem pôs as leis atenienses que antes eram transmitidas oralmente por escrito, o que não foi suficiente para diminuir os conflitos sociais. Outro legislador importante foi Solon, que em 594 a.C. decretou o fim da escravidão por dívida, o que, por sinal, era uma antiga reivindicação popular. Porém, tal medida levou muitos agricultores a perderem tudo que tinham, pois, como não podiam mais se oferecer ou oferecer seus familiares como escravos para pagamento de dívidas, eles passaram a oferecer as suas terras. E outra medida do legislador Solon foi substituir o critério de origem social pela renda como critério de participação política, dando acesso a comerciantes e artesãos às decisões políticas.
Como as reformas legislativas não conseguiram diminuir as tensões sociais, a Grécia acabou sendo governada por tiranos, indivíduos que tomaram o controle do poder na Grécia Antiga à força, sendo o primeiro deles Pisístrato, um aristocrata que contava com o apoio popular, que promoveu a realização de obras públicas, o confisco de terras dos nobres para distribuí-las aos camponeses, em 545, mais ou menos, antes de Cristo, que concedeu certa segurança aos agricultores, que receberam terras de nobres exilados, e empréstimo para o cultivo. Pisístratos colonizou a Trácia, impulsionou o comércio, ritos religiosos e a realização de obras públicas, valorizando o aspecto urbano de Atenas e dando emprego aos cidadãos mais pobres. Mas alguns aspectos do seu governo aumentaram os conflitos de interesse, que também não foram resolvidos pelos seus filhos e sucessores. Hípias, que acabou sendo expulso de Atenas, e nem por Hiparco, que foi assassinado. E no início do período clássico, Clístenes, um nobre que assumiu o governo em Atenas em mais ou menos 510 a.C., foi quem instaurou a democracia, independente da renda, porém praticada apenas por cerca de 40.000 cidadãos no universo de 300.000 habitantes de Atenas, porque só eram considerados cidadãos homens adultos livres e nascidos na polis, em Atenas, excluindo-se, assim, mulheres, metecos, os estrangeiros, e os escravos. Os cidadãos foram separados em 10 tribos e 160 divisões administrativas chamadas demos, daí democracia, o governo da demos, do povo, naquele caso dos cidadãos atenienses. Bem, eu fico por aqui, mas eu ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue a página do Instagram, do Facebook e do Twitter. E deixe seu like. Até a próxima!